No vídeo de hoje a gente vai continuar com a equação fundamental da hidrostática. Então, agora a gente vai encontrar, né, como que é a equação fundamental da hidrostática para a variação de pressão em um meio estático, considerando-se fluidos incompressíveis. A primeira equação que a gente vai apresentar é a equação que a gente deduziu no vídeo anterior, que fala que o gradiente de pressão tem que ser igual a ρ vezes a aceleração da gravidade. Essa equação é uma equação vetorial. Então, embora ela seja mais compacta, a interpretação física dela é um pouco mais difícil. A gente vai separar em três equações. Uma na direção de cada eixo. Então, dp dx vai ser igual a ρgx, dp dy é igual a ρgy e dp dz é igual a ρgz. Bom, é mais interessante para a gente integrar essa equação, é mais fácil se a gente colocar o sistema de eixos de tal maneira que a aceleração da gravidade seja paralela a um deles. Então, a gente vai colocar o eixo z para cima, e aí as componentes gx e gy vão ser nulas. Então, o que eu tenho aqui, por exemplo, né, se eu falo que gx é igual a zero, dp dx é igual a zero. Então, aqui está o desenho, né? Então, eixo z para cima e x e y no plano horizontal. Então, o que eu tenho? Bom, se eu pegar dois pontos A e C, tá? Eles têm o mesmo y e o mesmo z, mas o que variou para eles foi o x. Então, essa equação me fala que o dp dx é igual a zero, ou seja, a pressão não varia na direção x. Então, significa que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto C. Bom, se eu pegar essa segunda equação, eu vou olhar agora os pontos A e B. Então, do ponto A para o ponto B, eu tenho o mesmo x e o mesmo z. Mas o que variou entre um e outro é apenas o y. E essa equação me fala que a pressão não varia na direção y, ou seja, PA é igual a PB. Bom, se PA é igual a PC e PA é igual a PB, isso significa que PB é igual a PC, ou seja, dois pontos no interior do mesmo fluido em repouso na mesma profundidade vão ter a mesma pressão. É a equação que todo mundo já sabia disso. Agora, se eu pegar a variação de pressão na direção z. Então, eu vou comparar a pressão no ponto C com a pressão no ponto Z. Então, essa equação me fala que a pressão varia com a direção z. Então, PC é diferente de PD. Então, para a gente avaliar agora como é essa variação de pressão com a profundidade ou com a direção z, a gente precisa integrar essa equação, dpdz é igual a menos ρg. Então, para integrar essa equação, a gente tem que avaliar primeiro se os termos são constantes ou são variáveis, ou seja, se a densidade e a gravidade são constantes ou são variáveis. Então, o primeiro passo que a gente vai trabalhar é para fluidos incompressíveis, ou seja, para ρ constante. Então, o que eu teria? dpdz é igual a menos ρg. Vocês podem observar que no slide anterior eu tinha aqui a derivada parcial. E aí, quando eu mudei, eu já passei para a derivada total. Por que eu posso fazer isso? A derivada, se eu for integrar essa equação aqui, a derivada parcial da pressão em relação a z é igual a menos ρg, isso significa que quando eu integrar, né, se eu falar a constante de integração, ela não é de fato constante, ela é constante para z, mas ela pode ser uma função de x e de y. Só que essas duas equações aqui, elas já me mostraram que a pressão não varia nem com x nem com y. Então, de fato, a pressão só pode variar com z. Então, se eu posso transformar a derivada parcial em derivada total e a constante de integração ser de fato uma constante, já que a pressão não varia nem com x nem com z. Bom, então, se o ρ é constante, os dois termos são constantes. Então, a integral, eu posso fazer primeiro a separação de variáveis, né, para fazer a integral, então, meu dp vai ser menos ρg dz. Então, se eu integrar entre dois pontos aqui, pontos 1 e 2, né, lembrando que meu eixo z é para cima, eu teria aqui a integral de dp é p. Então, se eu faço a integral definida, p2 menos p1. E a integral de ρ dz, eu posso falar a integral de 1 até 2 de ρg dz, ou, se eu preferir trabalhar com o peso específico, gama dz. Se o gama é constante, né, ou o ρ e o g são constantes, eu tenho que P2 menos P1 é menos ρg vezes h, ou P1 é igual a P2 mais ρgh. Essa equação ela é muito rica em informações. Tá? Então, primeiro ela fala o seguinte, olha, a pressão vai variar linearmente com a altura. Tá? Então, se eu tenho ρ e g constantes, quanto maior o h,
maior a diferença de pressão entre eles. Uma outra coisa que a gente tem é que sempre eu tenho aqui, ó, P1 é igual a P2 mais ρ de H, ou seja, a pressão no ponto 1 é igual a pressão no ponto 2 mais alguma coisa, que significa que a pressão no ponto 1 é sempre maior do que a pressão no ponto 2, o que faz sentido, porque o ponto 1, além dele suportar a mesma pressão que o ponto 2 suporta, ele ainda suporta a pressão correspondente ao peso dessa coluna de fluido. Então, sempre o ponto que está embaixo vai ter maior pressão. Claro que aí eu estou falando de dois pontos no interior do mesmo fluido em repouso. E também, na variação de pressão, ela vai ser proporcional à densidade. Então, se eu comparar dois reservatórios iguais, cada um com um fluido diferente, com a mesma altura, o que vai ter maior diferença de pressão é aquele no qual eu tiver maior densidade. Então, agora o que a gente vai fazer? Variação de pressão em um meio estático, porém para fluidos compressíveis. Então, eu parto da mesma equação, dPdz igual a menos ρg, só que agora o ρ não é constante, então a integral não é tão simples. Eu preciso, de alguma maneira, trabalhar a relação entre a densidade e a pressão. Bom, então, uma das maneiras é a gente considerar que o meu fluido é compressível, mas ele é um fluido ideal, ou seja, ele obedece à equação dos gases ideais. A equação dos gases ideais me fala que P é igual a ρRT. Então, ρ vai ser P sobre RT, e aí eu posso substituir dPdz igual a menos P sobre RT vezes a gravidade. Então, para fazer a integral, tem que ver de novo se os termos aí são constantes ou eles são variáveis. Então, a pressão é a variável de integração. Ok. A gravidade, a gente assumiu que é constante. R é a constante de cada gás. Então, ela pode variar, mas ela é constante para cada gás. Então, se eu estou fazendo a avaliação da variação de pressão em um único fluido, o meu R vai ser constante. Porém, a temperatura não necessariamente é constante. Tá? Bom, aí a gente vai pensar o seguinte. Se eu tiver uma variação de pressão com pequena altura, o que eu tenho? 1 metro de altura. A variação da densidade do ar, por exemplo, em 1 metro de altura não é significativa. Então, eu posso considerar que esse fluido nessa condição, né, nessa pequena altura, é um fluido incompressível. Então, só faz sentido eu trabalhar, né, a compressibilidade se eu tiver grandes alturas. Por exemplo, se eu estiver falando em termos da atmosfera. Então, se eu pego uma cidade ao nível do mar e uma cidade no alto de uma montanha, eu vou ter uma variação de pressão quando eu caminho de uma até a outra. Então, o meu fluido aí, ele já vai ser compressível, porque o ar fica muito mais rarefeito à medida que a gente vai subindo. Então, desculpa, para avaliar isso, eu preciso ver aqui qual que é a relação entre a temperatura e a altitude ou a temperatura e a pressão. Então, a gente trabalha com o conceito da atmosfera padrão. Como é que é isso? Então, se a gente pegar essa aqui é uma figura do livro, tá? Então ele está pegando a atmosfera, toda a atmosfera mesmo, toda a atmosfera, então a elevação em quilômetros e a temperatura. Então, ele pegou aqui até uma elevação de 90 quilômetros. Então, essa primeira camada aqui é a troposfera, tá? Que vai de 0 a 11 quilômetros de altitude. Então, aqui o que a gente percebe é que a variação da temperatura com a altitude é linear e a temperatura está caindo à medida que a gente vai subindo, é o que a gente já esperava. Então, ele considera assim, que ao nível do mar, né, altitude, elevação zero, a temperatura é de 15 graus, e a 11 km de altitude, a gente tem uma temperatura de 56,5 graus Celsius. Nas outras camadas, a gente tem variações, comportamentos distintos. Então, a segunda camada aqui, a minha temperatura, ela se mantém aproximadamente constante, depois ela aumenta um pouco, aumenta mais, fica constante de novo, começa a cair, e depois aumenta. Nós vamos trabalhar aqui a condição considerando-se que a gente está sempre na troposfera, que é o caso mais comum. Então, nesse caso, eu tenho aqui que a temperatura é igual a T0 menos mz. T0 seria a temperatura ao nível do mar, ou seja, 15 graus Celsius, quando o meu Z é igual a zero. Então, se eu tiver uma altitude qualquer, Z, eu consigo encontrar com essa curva a temperatura T. E o que seria esse M? A inclinação da curva. Se eu tenho os dois pontos, eu consigo achar a equação da reta e consigo achar qual que é o valor de M. Então, se eu jogar isso na minha equação,
eu tenho que dp sobre P menos G dividido por R, T0 menos MZ vezes DZ. Então, essa daí é uma integral tranquila de ser resolvida. Então, resolvendo essa equação, a gente chega nessa expressão para a pressão em função da temperatura, ou para essa daí, a pressão em função da altitude. Lembrando que o T igual a T0 menos, aqui é M, tá? MZ. Só corrigir aqui. Aqui, ó. MZ. Elevado a G sobre MR. Então, eu consigo achar. Então, só para lembrar, né? Basicamente, nós temos dois tipos de problemas. Um em que o fluido é compressível e outro que o fluido é incompressível. Para o fluido incompressível, a gente pode trabalhar com essa equação. A variação de pressão é igual a ρGH. Quando eu tenho pequenas alturas, eu posso trabalhar a diferença de pressão para um gás com essa equação. Quando eu tenho grandes variações de altitude, eu trabalho com a equação dos gases compressíveis. Só para voltar nessa equação aqui mais um pouquinho, vamos comparar o seguinte. Imagina que eu tenho dois reservatórios, igual eu falei, um cheio de água e outro cheio de ar. A densidade da água é cerca de 1000 vezes a densidade do ar. Então, a diferença de pressão em uma mesma altura de água seria 1000 vezes a diferença de pressão em um H de ar. Então, corriqueiramente, o que a gente faz é o seguinte, se eu tenho comparação, né, num tubo em U, por exemplo, eu tenho um líquido e um gás, com alturas da mesma ordem de grandeza, como a densidade do líquido é muito superior à densidade do gás, em geral a gente inclusive despreza a variação de pressão do gás. Isso pode ser feito por causa da comparação das densidades. Tá? Então, líquidos são incompressíveis, ΔP igual a ρGH. Gases, se forem pequenas alturas, a gente pode trabalhar ΔP igual a ρGH. E se a gente tiver um líquido e um gás misturados, immiscíveis, né, cada um em um pedaço, a gente pode desprezar a variação de pressão no gás. Se eu tiver grandes altitudes, eu posso trabalhar com essa equação aqui para variação de pressão. Bom, e finalmente a gente vai trabalhar o barômetro de mercúrio. Então, o que é o barômetro? O barômetro é um instrumento para medição da pressão atmosférica. O barômetro mais comum é o barômetro de Torricelli, tá? O barômetro de mercúrio. O que é feito? A gente pega um tubo contendo um líquido, por exemplo, o mercúrio. E aí, esse líquido está cheio até a boca, tá? Ele está cheio até a boca, e aí a gente vai mergulhar esse líquido em um reservatório que contenha o mesmo fluido. Então, ele ficaria assim. O que vai acontecer? O nível aqui vai diminuir um pouco. Tá? Então, o que tem aqui dentro? É vácuo. Eu não tenho ar, porque ele estava cheio até a boca, eu mergulhei. Então, não conseguiu entrar ar aí dentro. Então, o que eu tenho aqui é vácuo. Então, o que nós vamos fazer? A gente consegue, através da medição dessa altura H, determinar qual que é a pressão atmosférica local. Então, eu identifiquei alguns pontos aí. Então, o que eu sei? Que a pressão no ponto que eu chamei aqui de A' é igual à pressão atmosférica. A pressão no ponto A é igual à pressão no ponto A', dois pontos situados no interior do mesmo fluido em repouso na mesma altura, na mesma profundidade. E a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto E mais ρg vezes essa altura. Bom, mas quanto que vale a pressão no ponto E? É zero, porque a pressão, e essa pressão é uma pressão absoluta, porque o que eu tenho ali é vácuo. Bom, então se eu agrupar todas elas, olha só, P é igual a zero, então o meu PA vai ser igual a ρGH. Só que o PA é igual ao PA' e o PA' é igual à pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica é igual a ρGH. E o ρg é o nosso peso específico, então γH. Ou seja, se eu conheço o valor, ou eu meço o valor de H e conheço a densidade do fluido, eu consigo achar qual que é o valor da pressão atmosférica. Observe o seguinte, eu jamais posso falar que uma pressão é igual a ρGH, sempre uma diferença de pressão é igual a ρGH. Nesse caso aqui, ficou que a pressão é igual a ρGH, porque uma das pressões é zero, mas eu não posso falar que P igual a ρGH, P é igual a zero mais ρGH, tá? Conceitualmente falando. Bom,
barômetro de Torricelli, né, ele recebeu esse nome, ele não foi ele que inventou o barômetro de Torricelli. Já existia, só que ninguém conseguia ainda colocá-lo para funcionar. Por quê? Vamos pensar o seguinte, quanto maior o peso específico, menor a altura que a gente precisa. Então, se eu trabalho com um fluido que tem pequeno peso específico, eu preciso de uma grande altura. E era o problema que eles vinham encontrando até então. Para a gente ter ideia, a pressão de 1 atm, que é a pressão atmosférica ao nível do mar, ela equivale a 101.325 pascal, que é 760 milímetros de mercúrio ou 10,332 metros de coluna d'água. O que isso significa? Que se eu utilizasse água como sendo fluido aqui no barômetro, eu precisaria de um tubo que tivesse 10,332 metros. E eles não faziam dessa maneira. Então, eu não trabalho, eles não eu precisava de um tubo de 10 metros de altura para conseguir medir a pressão atmosférica. Então, eles nunca trabalhavam com isso. Então, Torricelli falou o seguinte, olha, tem que trabalhar com um fluido de maior peso específico. Então, como a densidade do mercúrio é maior, a altura ficou sendo menor. Aí, com um tubo de 1 metro, conseguisse medir o valor da pressão atmosférica. Tá? Então, eu tenho aqui diferentes unidades de pressão. Pressão ATM, ela equivale a 101.325 pascal, e a essas duas. Então, o que significa uma pressão de 760 milímetros de mercúrio? É a pressão que uma coluna de mercúrio, que tenha 760 milímetros, exerce. A mesma coisa para metros de coluna de água. É a pressão que uma coluna de água de 10,332 metros exerce.